Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Assim está escrito: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 10 motivos de oração, ou 10 situações pelas quais devemos orar. Aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, aonde ele havia estado ali por um bom tempo. Ele tinha boas lembranças desta igreja, destes irmãos, a maneira como Deus o usou poderosamente na edificação e no fortalecimento da fé daqueles irmãos. E agora, ao escrever esta carta, tempos depois, ele faz referência a vários assuntos e, encerrando já esta carta à igreja de Éfeso, ele faz aqui um pedido. E o pedido que ele faz, ele não está pedindo coisas materiais, ele não está pedindo um suporte financeiro, ele não está pedindo algo material. Mas o que Paulo está pedindo aqui é oração. E oração é um recurso que Deus colocou à disposição dos salvos, e todos eles, indistintamente, têm esta ferramenta poderosa e ativa que, se usada e praticada à luz do que diz a palavra de Deus, os resultados serão produtivos e permanentes. Portanto, Paulo, ao escrever a eles, estava dizendo: orando em todo o tempo. Isto significa que a oração é uma disciplina cristã que pode ser feita em todo o tempo e em qualquer ocasião. Ela não depende de se separar de um tempo para um lugar específico e ali então começar a orar. Existem as oportunidades quando os momentos se oferecem para estar num lugar próprio, reservado somente com o Senhor. Nestes momentos é a oração particular que deve ser feita. E não havendo esta oportunidade, pode-se, no trabalho, na escola, na condução, em qualquer que seja o lugar que estiver, estar em atitude de oração diante do Senhor. O Senhor vai ouvir da mesma forma. O importante é que a nossa vida, nossa conduta para com Deus, ela esteja de acordo com o seu propósito e a sua vontade, e então a oração que fizermos ao Senhor, ela alcançará de Deus uma resposta. E aqui ele estava dizendo, orando em todo o tempo, quer dizer, em todo o tempo que Deus nos dá, às 24 horas do dia, nós precisamos estar envolvidos com a prática da oração. E ele diz aqui, com toda a oração e súplica no Espírito, quer dizer, contar com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Espírito aqui está com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo. E o Espírito Santo tem prazer em vir nos ajudar, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito sabe
pegar a nossa oração, fazer a intercessão diante do Senhor nosso Deus. Ele vai à presença de Deus. A intercessão feita com esta ação do Espírito Santo chega ao trono de Deus, é ouvida e é enviado então a resposta. E ela vem a nós, mediante o trabalho incessante, intercessório e permanente do Espírito Santo a favor daqueles que servem ao Senhor. Então diz em todo tempo, ou com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança, quer dizer, sem descuidar, sem distrair, sem deixar-se levar por situações que poderão atrapalhar o ato da oração. E súplica por todos os santos, e orar também por todos os santos que há na face da terra, os conhecidos e os desconhecidos. Todos eles são alvos da oração de um cristão fiel que obedece ao Senhor. Ele cumprirá esta sua parte de fazer esta oração por todos os santos. E Paulo então apela agora para si. Ele diz: ore por todos os santos, mas ore por mim também. Eu sou carente, eu preciso da oração de vocês. E qual era o resultado? Ou seja, qual era o motivo pelo qual Paulo estava pedindo oração? Toda oração tem um motivo. Então ele diz aqui: e por mim, por que orar por Paulo? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, orar por ele, a fim de que Deus lhe desse a palavra certa, no momento certo, para o povo necessitado e carente. Então, quando nós oramos, Deus dá a palavra àqueles que estão na posição de serem usados por ele. E aqui era Paulo, o embaixador de Cristo, o pregoeiro do Evangelho. E ele diz: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar do Evangelho livremente, como me convém falar. Mas para isto havia necessidade de oração. Oração para quebrantar o coração das pessoas que iriam ouvir. Oração para quebrantar o coração daqueles que mantinham Paulo aprisionado e estavam ali em segurança. Para que Deus tocasse naqueles corações e que Paulo tivesse liberdade de pregar. Embora ele não tivesse a liberdade de sair fisicamente, mas ele teria liberdade de abrir a sua boca e falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está presa. Ela tem livre curso. Então era para isto que Paulo orava, para que a palavra de Deus tivesse livre curso, que ele tivesse oportunidades de falar. Então, neste procedimento, ele precisava muito das orações daqueles irmãos. Eles precisavam se prontificar e comprometer a colocar-se diante de Deus e orar a favor do pedido que Paulo lhe tinha feito. Porque eles viram o resultado do ministério de Paulo entre eles. E foi com lágrimas, foi com oração, foi com palavra. E quando ele faz este pedido não é estranho àqueles irmãos, porque eles já tinham tido esta experiência junto a Paulo. E agora, neste pedido, quando ele está para uma outra cidade, para um outro local, certamente na prisão, ele precisava mais do que tudo, mais do que o alimento, mais do que a roupa, mais do que qualquer coisa, ele precisava e dependia da oração daqueles irmãos, para que lhe fosse dada, no abrir da boca, a palavra com confiança. Não se pode pregar ou ensinar a palavra de Deus sem que antes ela tenha sido regada com oração, e que no preparo precisa-se ter esta oração, para que Deus abra a porta da palavra, porque senão será somente
o jogar de palavras soltas e conhecimentos humanos que não terão proveito nenhum. Mas a palavra de Deus não é para ser lidada desta forma. A palavra de Deus é para vir na unção e no poder do Espírito Santo, a palavra certa que vai tocar o coração no momento certo, a operação de Deus vai se estabelecer ali e o resultado vai se mostrar aparente. Então este é o sentido de orar, para que seja aberta a porta da palavra. Há muitas pessoas que acham a oração cansativa e que não têm a prática da oração, porque julgam que se cansam facilmente e em poucos segundos terminam-se as palavras e parece que não há mais nada de que a pessoa precise, quando nós deveríamos, como servos de Deus, caminharmos como que de joelhos, porque o que o Senhor fez por nós e a maneira como deveríamos demonstrar a nossa gratidão deveria ser mais firme do que fazemos. Porque se estamos desfrutando de graça, paz, alegria, perdão, salvação, comunhão com os céus, isso devemos a Jesus. E há motivos para orarmos neste sentido. E às vezes as pessoas só fazem a oração da petição e logo se termina e logo não se tem mais nenhum motivo para orar. Mas nesta oportunidade nós vamos falar sobre 10 motivos pelos quais nós poderemos nos ocupar no momento de oração. Aqui Paulo estava fazendo um pedido, e aqueles irmãos deveriam orar por todos os santos, e também particularmente por Paulo, naquele sentido que ele pediu, de que lhe fosse aberta a porta da palavra. Então não eram orações genéricas, orações gerais, eram orações com motivos específicos. E quando se trata de motivos específicos, a oração fica mais direcionada. O coração fica centrado naquilo que vamos falar com Deus através da oração. Falar com Deus é um privilégio, é uma oportunidade, é uma alegria, é uma porta que se abre para comunhão, para ter a presença de Deus em nosso coração. É para senti-lo em nós e crer no seu poder. Então, o primeiro motivo pelo qual precisamos orar, ou que devemos orar, o primeiro motivo é agradecer a Deus, é ações de graças, é gratidão a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Nós, sem a operação do Senhor na nossa vida, nada podemos fazer, nada temos e nada somos. Porém, se temos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, se podemos alguma coisa, é por conta da operação e da presença do Senhor Jesus, aliado ao Espírito Santo, operando através da nossa vida. E isto tudo são motivos de nós agradecermos ao Senhor. Então, o primeiro motivo é oferecer a Deus ações de graça, demonstrar diante de Deus que nós reconhecemos que tudo aquilo que temos e fazemos, recebemos da parte de Deus e, portanto, devemos a Deus a nossa gratidão. Então, a oração com ações de graças é este o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar diante do Senhor. E muitas das vezes nós só entendemos que a oração se resume somente a pedir as coisas a Deus que se dizem respeito a nós e a nossa família. Mas quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar que os motivos, eles são os mais variados possíveis. E dentre eles está aqui um primordial: ações de graças, ser grato a Deus. Jesus, quando operou a cura de 10 leprosos, e só um voltou para agradecer, Jesus ficou admirado com a maneira como os 9 se comportaram. E quando chegou para agradecer, ele disse: não foram 10 os leprosos que foram curados? E por que só um voltou para agradecer? Exatamente, 1/10 voltou para agradecer.
E assim tem sido na maioria da vida das pessoas. São pouquíssimas pessoas que se curvam diante de Deus para uma atitude de gratidão, simplesmente agradecer. Hoje eu não vou pedir nada ao Senhor, eu vou somente me prostrar diante dele em atitude de gratidão. Eu vou agradecer, porque o que ele tem feito a mim, o que ele tem dado a mim, não há em mim nenhum merecimento, e eu só posso entender que isto é por graça e misericórdia, e portanto eu devo agradecê-lo pelo muito que o Senhor tem feito para com a minha vida. Então este primeiro motivo da oração é se curvar em atitude de gratidão, ações de graças, agradecer ao Senhor por tudo o que ele tem feito por nós e em nós. O segundo motivo que nós podemos nos apresentar em oração diante do Senhor é entender que nós vivemos no mundo terreno, físico, um mundo complicado, difícil. Nós temos a nossa vida física e, vez por outra, como é próprio do ser humano, às vezes falhamos e erramos. E à luz da palavra de Deus, nós entendemos que nós pecamos, ou seja, desobedecemos, fazemos algo que não deveríamos ter feito. E o que fazer numa situação como esta? É chegar diante de Deus, é não viver na prática do pecado. Mas ocorre que, em várias circunstâncias, por falta de um cuidado, de uma vigilância, as pessoas tendem a escorregar na vida de comunhão. E o que fazer? Abandonar a fé porque pecou, porque desobedeceu, porque transgrediu? Não. Chega-se diante do Senhor e confessa a Ele o cometido. Porque nós pecamos por palavras, pensamentos e obras. E é isto que nós precisamos nos achegar diante de Deus e confessar diante do Senhor. Então, o segundo motivo é confessar a Deus os nossos pecados, aonde o Espírito de Deus nos lembrou que nós falhamos e erramos, confessar diante do Senhor e não somente confessar, mas suplicar o perdão de Deus. Confessar é dizer o que eu fiz. Agora, pedir perdão é pedir ao Senhor o perdão e prometer a Ele que em sã consciência eu não vou mais entrar por aquele caminho desagradável diante do Senhor. Então, o segundo motivo da oração é fazer a Deus a confissão do meu pecado e pedir a Ele o perdão pelos meus pecados. A palavra de Deus nos afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Já Salomão deixou escrito em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o momento da confissão é no momento da oração, que nós chegamos diante de Deus e reconhecemos que pecamos e que falhamos, não por vontade própria. Mas é preciso confessar, abandonar e pedir de Deus o perdão. E o Senhor, misericordioso como é, Ele sempre está disposto a perdoar. O apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 2, ele deixou escrito as seguintes palavras: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, observe, havendo a transgressão, a falha, o cometimento de pecado, recorra à oração, faça a Deus a confissão e suplique dele o perdão. Isto será garantido pelo Senhor. Então está aí
o segundo motivo pelo qual devemos orar. O terceiro motivo pelo qual devemos orar, muitas das vezes as pessoas não se lembram, por isso que as orações são bem resumidas, mas há pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida de fé e há alguns que nós trazemos no nosso coração. E nos momentos de oração, nós apresentamos estas pessoas diante do Senhor. O apóstolo Paulo fazia muito isto. Nas orações dele, ele sempre estava apresentando aqueles irmãos. Ele disse, quando eu me lembro de vocês, nas minhas orações. O que era isto? Era alguém que ele tinha no coração e no momento de oração, ele trazia aquelas pessoas à presença de Deus. Então, observe aqui. Olha, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois vós fostes participantes da graça, tanto das minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. E ele dizia, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, orar pelas pessoas, por aqueles que estão gravados no nosso coração, que temos contato no dia a dia. E há alguns que fazem uma lista de nomes de pessoas e quando eles vão à oração, eles citam nome por nome diante do Senhor. Tudo isto é válido. É válido. Então, orar por aquelas pessoas que Deus coloca em nosso coração. Há circunstâncias em que Deus coloca pessoas que nós não conhecemos em nosso coração. E como é que ele faz isto? Ele coloca uma necessidade pela qual precisamos orar. E nós somos convidados para orar. Não sabemos por qual motivo e não sabemos a quem será o benefício da oração. Mas oramos ao Senhor. E o Senhor se encarrega de levar aquela oração a cumprir aquele resultado, que não importa de nós sabermos ou não, o que importa é obedecer a Deus quando Ele colocar em nós este fardo de oração. Isto é chamado um fardo de oração. Significa, Deus coloca algo em nosso coração, às vezes pode ser um peso, uma aflição, uma angústia, e aquilo está nos convidando para orar, unicamente para isto. Nós não sabemos como orar e por quem orar, mas vamos à oração. E no momento certo, o Senhor vai dar-nos as palavras necessárias para que possamos orar. E à medida em que vamos orando, o Espírito Santo vai trazendo à lembrança palavras com as quais devemos orar. E diante de pessoas que estão em necessidade, nós vamos orando, até que aquele peso, aquela aflição, aquela angústia seja aliviada do nosso coração. Quando assim acontece, significa que aquela oração cumpriu o propósito que Deus nos convidou para orar. Então, temos o fardo da oração, temos as pessoas que Deus coloca em nosso coração, temos aquela lista que fazemos para não esquecer os nomes das pessoas e apresentá-los a Deus em oração. É necessário, é dever nosso orar uns pelos outros. É isso que a palavra de Deus ensina. E nós não podemos descuidar. Não podemos só pedir que as pessoas orem por nós e que nós oremos somente por nós. Não. Nós precisamos pedir às pessoas que nos ajudem em oração e nós também precisamos ajudar outros em oração. E assim é um ciclo que se faz e todos nós estamos envolvidos para a prática e a disciplina da oração diante do Senhor. Então, este é o terceiro motivo para nos ocuparmos na oração. O quarto motivo é orar pela obra de Deus na terra, pela igreja edificada por Jesus, pelos obreiros levantados por Jesus, aqueles que realmente são chamados pelo Senhor, são colocados à frente de rebanhos. Precisamos orar por eles, orar por aquela comunidade,
por aquela igreja, para que Deus a abençoe, a prospere, salve, cure, liberte, dê o crescimento. Orar pelos pastores, para que eles apacentem com amor aquele rebanho, para que eles os alimente com a palavra, que defenda aquele rebanho das investidas do adversário. E tudo isso nós podemos fazer como motivo de oração. Nos posicionar em oração e orar tanto pela igreja quanto pelos pastores, que são verdadeiramente pastores. Pastores verdadeiros são aqueles que apacentam, são aqueles que cuidam, são aqueles que alimentam, são aqueles que protegem, são aqueles que estão próximo das ovelhas. Este é o quarto motivo para nos ocuparmos na oração. Este tipo de obreiros está em extinção nos nossos dias. Nós precisamos orar a Deus. O Senhor dará àqueles que serão segundo o seu coração, e eles farão um trabalho digno do nome do Senhor. O quinto motivo pela oração é orar pela juventude que vai despontando. Os jovens, os adolescentes que vão se despontando, embora no mundo corrompido e perverso, em que há muitos atrativos para desviar a mente das pessoas, estes jovens, eles precisam ser alvo das nossas orações, porque eles estão começando a entender o propósito de Deus e precisam ter o coração focado naquilo que é de Deus. E para livrá-los da força que o mundo coloca em cima deles, para pressioná-los a não se dedicarem em servir ao Senhor, isso deve ser motivo da minha oração, da tua oração, da nossa oração. Nós precisamos orar por esta juventude. Deus usará a cada um deles segundo o propósito e a sua vontade estabelecida. Mas nós precisamos cobri-los com as nossas orações que fazemos ao Senhor. Este é o quinto motivo. O sexto motivo, precisamos orar pelo trabalho de missões, o trabalho missionário. Ou seja, é aquele trabalho que é feito no intuito de levar o conhecimento da palavra de Deus a vilas e povoados que ainda não têm este conhecimento. As pessoas procuram centralizar-se nas cidades maiores e mais populosas, onde ela já está praticamente toda evangelizada. Existem lugares ao recanto, aos rincões, à distância, que tem uma carência muito grande de que lá seja chegado também o testemunho do Evangelho, a palavra de Deus. Então é preciso orar no sentido de que Deus levante pessoas, capacite-as e envie-as com o trabalho missionário para que seja feito, ou seja, pregar a palavra de Deus, ganhar as vidas para Cristo, estabelecer um trabalho ali, orientá-los, instruir e edificá-los na palavra do Senhor e ensinar eles a darem, então, os primeiros passos na vida de fé. Então, este deve ser o motivo da nossa oração. Orar pela obra missionária e pelos missionários que são verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus e estão fazendo o trabalho, embora com lágrimas e com sacrifícios, mas estão lá estabelecendo a obra de Deus, aonde antes não havia o testemunho do Senhor. Estão fazendo como Paulo, procurando evangelizar nos lugares aonde Cristo ainda não foi anunciado. Este é um trabalho digno do nome do Senhor e é o motivo da nossa oração. Em sétimo lugar, precisamos orar no sentido de que o ensino bíblico ele não seja colocado em descaso, mas que o ensino da palavra de Deus ocupe o lugar primordial na obra de Deus. Porque só existem duas coisas fundamentais para a vida do cristão. É o estudo da palavra de Deus, com a leitura, o estudo, a prática, o entendimento e a oração. Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Este é o binômio que vai nos manter em pé e fortalecidos
diante da presença do Senhor. Então, precisamos orar no sentido de que o ensino sadio, o ensino genuíno da palavra de Deus, ele volte a ser proclamado, distribuído, ensinado ao povo e que o povo possa alimentar-se das boas palavras de Deus que estão registradas na Escritura. Mas é preciso que tenha alguém disponível a entrar por este caminho. Então, em sétimo lugar, precisamos orar a favor do ensino da palavra de Deus. Palavra que está sendo de grande valia em nossos dias, porque apesar de muito se falar, pouco tem se entrado pelo caminho verdadeiro do ensino firme e seguro da palavra de Deus, que vai sustentar a cada crente firmado em Cristo Jesus, e ele não será levado por qualquer vento que soprar de novidades que aparecerem por aí. Mas ele ficará firmado na palavra de Deus. Então temos que orar nesse sentido. Foi a oração de Paulo. E por mim, para que me seja aberta a porta da palavra. Então, a palavra precisa ter livre curso. Para isto acontecer, nós precisamos orar em favor do ensino bíblico, sério, seguro e verdadeiro da palavra de Deus. Em oitavo lugar, precisamos orar por aqueles que padecem de enfermidades, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. Então veja, motivos de oração não faltam. Falta a nós, muitas das vezes, é a coragem de tomar tempo para aplicar-nos à oração e lembrar destes motivos. Mas quantas pessoas estão enfermas e dependem de uma oração? Quantos estão necessitados? Quantos órfãos? Quantas viúvas? Quantas pessoas carentes pela vida? E isto deve ser motivo da nossa oração. Nós precisamos orar nesse sentido. Orar pelos abandonados, orar por aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, enfim, as casas de recuperação. São tantas as necessidades. E isto torna-se para nós o motivo da nossa oração. Em nono lugar, precisamos orar pelas nações, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas demais nações. Há necessidade de que se faça oração. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo: orar por todos, pelos reis, pelos governadores, pelas autoridades, pelos que estão em evidência, todos eles. E as nações precisam e dependem da nossa oração. Nós precisamos voltar a praticar uma oração comprometida com a vontade de Deus, sem esquecer estes motivos necessários. E em décimo e último motivo, nós devemos orar pela nossa família, pelos assuntos que são pessoais da nossa família. Sempre temos assuntos, problemas que precisamos levar a Deus, e isto em oração, para que não venhamos a tomar uma decisão contrária, uma decisão errada, mas que possamos, através da oração, receber uma orientação de Deus como resolver aqueles problemas no meio da nossa família, de tal forma que a solução de Deus é a única viável para resolver qualquer dificuldade no seio da família. Então, observe motivos há sem conta para nos dedicarmos à oração. O que basta ter é coragem e vontade de se dispor a praticar a oração e utilizar estes motivos para nos direcionar na maneira sábia e correta de fazermos a nossa oração, para não ficar vagueando e repetindo a mesma coisa. Não, existem vários motivos. Dentre estes 10 que eu citei, existem muitos outros, mas aqui estão pelo menos este para começo de uma experiência com Deus. Então observe, nós precisamos
viver em constante oração. Jesus sempre teve vitória, porque viveu em constante oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Então, para nós não é diferente. Se para eles e para Jesus a oração foi fundamental, para nós ela deve ser também. E nós não podemos descuidá-la em momento nenhum. Então, ficaram aqui listados 10 motivos para a oração. Então, para relembrar, quando você se posicionar em atitude de oração diante do Senhor nosso Deus, lembre esses 10 motivos. Primeiro motivo, ações de graça. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Segundo motivo, confessar a Deus os nossos pecados e pedir perdão. Terceiro motivo, orar por aqueles que Deus coloca ao nosso coração, ou uma lista de nomes que conhecemos e apresentamos a Deus. Quarto motivo, orar pela igreja e pelos pastores que são dados a ela, para que Deus a mantenha no centro da sua vontade. Quinto motivo, orar pela juventude que desponta, para que não sejam levados pelo rolo compressor deste mundo, mas que sejam firmados em Cristo. O sexto motivo, interceder em favor da obra missionária e dos missionários que vão para os lugares carentes. Sétimo motivo, orar pelo ensino bíblico e verdadeiro da palavra de Deus como centro da reunião do povo de Deus. O oitavo motivo é orar por enfermos e necessitados. Há muitos deles à nossa volta. Nono motivo, orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas demais nações, para que o Senhor reine sobre elas. E décimo e último motivo, orar pela nossa família e pelos problemas pessoais que enfrentamos no dia a dia. Então estão aí 10 motivos práticos para fazer deles alvo da nossa oração e com certeza nós teremos progresso na nossa vida de oração ao Senhor, fazendo-o com fé em nome do Senhor Jesus e crendo na resposta, certamente a resposta de Deus virá e o nome do Senhor será glorificado. Portanto, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos e vigiando nisto com toda perseverança. Que Deus, em Cristo Jesus, continue a nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.